Canal 100% Matemática, com o professor Jorival. Videoaula 12. Na aula de hoje, mostraremos a questão do número 41 do vestibular seriado PAES 2017, primeira etapa da Unimontes. Primeira etapa, questão 41. Considere os conjuntos numéricos, os conjuntos A, B e C. Conjunto A. X pertence a Z, ou seja, x pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x maior do que 7 e menor do que 17. Conjunto B. X pertence a N, ou seja, x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é um número ímpar. E o conjunto C. X pertence ao conjunto dos números reais, onde x é maior ou igual a 12 e menor ou igual a 15. A soma dos elementos que formam essa expressão A interseção B, o que der de sair, menos o conjunto C, é igual a letra A, 37, letra B, 35, letra C, 20, letra D, 12. Então, temos algumas explicações. Os conjuntos A, B e C são conjuntos numéricos. Essa barra tal que x é um número qualquer. O Ezinho pertence. O N, conjunto dos números naturais. Z, conjunto dos números inteiros. R, conjunto dos números reais. O primeiro símbolo, menor. O segundo, menor ou igual. Depois, interseção. O que é interseção? São os elementos em comum entre os dois conjuntos. Depois, a diferença. Diferença entre conjuntos. Os elementos que aparecem no primeiro conjunto, mas não aparecem no segundo conjunto. Então, dados os conjuntos A, B e C. Quem é o conjunto A? X pertence a Z, tal que x maior do que 7 e menor do que 17. O conjunto B. X pertence a N, que é o conjunto dos números naturais, tal que x é um número ímpar. O conjunto C. X pertence a R, ou seja, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a 12 e menor ou igual a 15. Então, vamos resolver o conjunto A primeiro. X pertence a Z, tal que x maior que 7 e menor do que 17. O conjunto A é formado por números inteiros maiores que 7 e menores que 17. Ou seja, o conjunto A está aí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Conjunto B. X pertence a N, tal que x é ímpar. O conjunto B é formado por números naturais ímpares. Ou seja, o conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim por diante. É um conjunto infinito. O conjunto C, x pertence a R, tal que x maior ou igual a 12 e x menor ou igual a 15. O conjunto C é formado por números reais maiores ou iguais a 12, menores ou igual a 15, ou seja, todos os números de 12 a 15. Voltamos à questão. Temos que resolver essa expressão. A interseção B menos C. Então, tá aí. A interseção B menos C. E embaixo, todos os conjuntos. O conjunto A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim por diante. E o conjunto C, todos os números maiores ou iguais a 12 e menores ou iguais a 15. Então, primeiro resolver dentro dos parênteses. O conjunto A, interseção, o conjunto B. Tá, até interseção. São os elementos em comum entre os dois conjuntos. Então, o conjunto A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Interseção, conjunto B,
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim por diante, menos o conjunto C. Então, fazendo a interseção dos conjuntos A e B, resultou em quê? 9, 11, 13 e 15. Esses são os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Agora, nós teremos que fazer esses 4 elementos, que é a resposta dessa interseção, com a diferença do conjunto C. Aí, tirei dos parênteses, mostrando que é apenas um conjunto numérico. E agora, temos que calcular a diferença. Aí está aí, diferença entre conjuntos são os elementos que aparecem no primeiro conjunto, mas não aparecem no segundo conjunto. Então, o primeiro conjunto, 9, 11, 13 e 15. E o segundo conjunto, todos os números de 12 até 15. Então, quais são os elementos que aparecem no primeiro conjunto, ou seja, entre o primeiro conjunto de chaves, e não aparecem no segundo par de chaves? 9 e 11. Voltamos à questão. O que é que ele está pedindo? A soma dos elementos que formam a resposta dessa expressão. Então, resolvendo, qual foi a resposta? 9 e 11. Ele quer a soma desses elementos. Ou seja, 9 mais 11. 9 mais 11, 20. Então, temos a resposta 20, ou seja, a letra C. Então, tem aí a expressão A interseção B menos C. O resultado foi o conjunto 9 e 11. Pediu-se para somar os elementos desse conjunto, 9 mais 11, 20. Então, temos a alternativa C como a resposta correta. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistirem. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Até a próxima aula.